Lei e graça. Esse provavelmente é um dos vídeos mais importantes que eu coloco aqui no meu canal, pois assistindo ele, entendendo o seu conteúdo, entendendo as palavras que eu tenho a falar para você, você conseguirá interpretar muitas coisas sobre o Antigo Testamento e principalmente sobre as palavras do Messias, pois muitas coisas são figuras e sombras que estão no Antigo Testamento e quando passam pelas palavras do Messias, elas se tornam espirituais e entendendo sobre lei e graça, você consegue perfeitamente entender sobre isso. Esse assunto é um dos assuntos que eu gosto de falar, muitas pessoas me pediram para falar sobre isso, então eu estou gravando o vídeo para tentar resumir de uma forma bem simples, bem fácil, para que vocês possam entender, pois dentro do sistema religioso, eles jamais explicarão as coisas dessa forma, pois lá eles têm doutrinas a seguir, e as suas doutrinas religiosas não podem explicar a verdade sem um pé atrás, sem um rabo preso com alguém. Então jamais vocês ouvirão essas palavras dentro do sistema religioso e vão entender o porquê. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos na pedra, que resumiam o amor a Deus e o amor ao próximo. Porém, pelo pecado de Adão, o Espírito do Criador não poderia habitar no homem, e por isso ele não poderia ter uma vida eterna espiritual. Por mais que eles seguissem os mandamentos do amor à risca, os homens não teriam nenhuma recompensa espiritual. Tendo em vista que o coração do homem era mau, Moisés, vendo que não poderia motivá-los com uma recompensa pelo cumprimento dos mandamentos, então ele cria uma punição, para assim impedir que o homem deixe de cumprir esses mandamentos, fazendo com que, pelo medo da morte física, eles seguissem a lei que estava na pedra. A lei de Moisés era constituída de 613 preceitos, boa parte dela foram preceitos passados por um anjo que se comunicava com Moisés, e a outra parte foi incluída por ele mesmo para colocar ordem no povo, totalizando então mais de 600 preceitos políticos religiosos, iniciando-se ali a religião judaica, os quais traziam a rédea, a punição, o medo e a morte para aqueles que desobedecessem os mandamentos. Moisés não foi contra o Criador, e nem Cristo foi contra Moisés. Moisés teve motivos para criar a lei e conter o pessoal, tentando fazer ao máximo que eles cumprissem os mandamentos, se não por bem, cumpririam por mal. O problema é que todos tentavam cumprir os mandamentos, não pelo amor, mas pelo medo da punição da lei, até que houve um homem, da tribo de Judá, que os cumpriu pelo amor. Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir, livrando o homem do pecado de Adão, mostrando ao Criador que merecíamos uma chance para ter uma vida espiritual, vencendo a segunda morte e mostrando que o homem poderia cumprir a lei do amor por ter um coração puro, não pelo medo da punição, mas por saber que receberá uma recompensa do próprio Pai. Essa é resumidamente a diferença entre a lei e a graça. E você me perguntará, são ensinamentos diferentes? Sim, mas em nenhum momento um passa por cima do outro. Os dois andam lado a lado. Moisés preparou o caminho para Cristo e manteve o povo hebreu, de uma forma ou de outra, cumprindo os mandamentos externos que estavam na pedra. Cristo hoje nos mostra que o mandamento já não está mais externo, e sim interno em nosso coração, e que o templo, que também era físico, agora é espiritual. Somos nós. Portanto, não se engane com as ciladas do sistema religioso, pois eles ainda vivem na lei, rejeitam a graça e farão de tudo para te puxar para debaixo das doutrinas físicas deles. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem.
Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A chave para que a gente possa entender o que significa lei e graça começa quando a gente faz a separação entre físico e espiritual, entre punição e recompensa. A lei é praticamente a punição, é praticamente o físico, e a graça é praticamente o espiritual e a recompensa. Como é que a gente entende isso? Adão, quando pecou, ele caiu para o mundo material, ele caiu para o mundo físico. Junto com ele trouxe o pecado e a morte, o que significava que Adão não poderia viver uma vida eterna, espiritual, junto com o Criador. Essa morte já havia barrado ele disso, então ele teria essa vida física. E o pecado impediria que o próprio Criador habitasse nele, como habita em nós nos dias de hoje, pois já estamos embaixo da graça. A gente vai chegar lá. Então Adão e seus descendentes vieram carregando essa mácula de pecado. O Criador não poderia habitar dentro deles. Porém, chegou em certo momento da humanidade, a partir mesmo dos filhos de Adão, que o Criador começou a observar que existiam pessoas justas e pessoas com coração maligno. O próprio livro de Gênesis, que é basicamente todo figurativo, nos mostra isso quando a gente vê a separação entre Caim e Abel, pois as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas. Aquela oferta que eles levaram ao Criador ali é uma figuração para mostrar que o coração de um era bom e que o coração de outro era mau. Passando anos e anos aí, a gente chega em Abraão. É um homem que o Criador olhou para ele e disse, sim, realmente esse cara é justo. Porém, o Criador não poderia habitar dentro dele, pois ele carregava o pecado de Adão. Mas, a partir dali, o Criador fez promessas a Abraão para que ele pudesse abençoar a sua própria descendência. E a gente começa a ver essas promessas do Criador se cumprindo quando Moisés retira os descendentes de Abraão ali de dentro da escravidão do Egito, e que tudo isso passa a ser figuras para nós nos dias de hoje, que se cumprem quando o Messias vem e após o momento em que ele diz está consumado. Em certo momento, então, Moisés faz um tabernáculo que era feito de peles de animais, que é uma figura para o nosso corpo nos dias de hoje, que é o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo. A gente fala templo porque Salomão, em um certo momento da história, pegou esse tabernáculo que foi sim mandado pelo Criador a ser construído por Moisés e coloca dentro desse templo. Então, nos dias de hoje, o tabernáculo ou o templo é o nosso corpo, pois hoje o Criador habita dentro de nós. Naquela época, o Criador não poderia habitar dentro das pessoas por motivo do pecado, como eu já falei. Então Moisés, seguindo as ordens do Pai, constrói aquele tabernáculo feito de peles de animais. Peles de animais que não eram feitas por mãos humanas, pois o Criador não habita em lugar nenhum feito por mãos humanas. Ali dentro tinha a Arca da Aliança e as pedras da lei. Percebam que as pedras eram colocadas dentro da arca e essa arca dentro desse tabernáculo. Tudo isso figura e representação para nós nos dias de hoje. Espiritual. A lei tem que estar dentro do nosso coração, não mais em pedras. A arca é o nosso próprio coração e o tabernáculo, que era de peles de animais, representa a nós. Toda essa figuração o Criador fez para poder se comunicar com o homem, pois muitas vezes o Criador precisou se fazer presente dentro daquele tabernáculo para falar com Moisés, e como eu já disse, não poderia habitar dentro de ninguém pelo pecado. Quando o Messias veio, ele veio para cumprir toda essa lei, arrancar o pecado da humanidade e fazer com que o próprio Pai pudesse habitar dentro das pessoas, levando o pecado e dando a chance, dando a graça de que todos pudessem ter uma vida espiritual eterna, recuperada pelo erro de Adão. Então, como Adão caiu, o Messias foi um outro Adão inverso. Ele se levantou e trouxe uma redenção à humanidade. É basicamente isso. Então tudo que era físico passou a ser espiritual. Aquele tabernáculo
A arca, as leis que eram físicas passaram a ser espirituais, porque a lei ela era falha, ela não conseguiria trazer a vida eterna para ninguém. Os sacrifícios de animais que eram feitos embaixo daquela lei não poderiam trazer redenção jamais ao povo judeu, ao povo hebreu. Porém, a graça pode trazer redenção, mas o que as leis traziam ao povo era uma punição, ela trazia a morte, ela só apontava o seu erro e punia aqueles que não seguiam essa lei. Então, muitas vezes, a gente consegue ver o quanto a lei é falha, pois se existisse um homem justo e existisse um homem mau, os dois poderiam cumprir a lei sem ser punidos muitas vezes. Pois o homem justo cumpriria a lei, pois tem bondade em seu coração. E o homem mau cumpria a lei, pois ele tinha medo da punição da lei. Muitas vezes, aqueles que erravam nem mesmo estavam arrependidos. Simplesmente eles compravam um animal e davam lá em sacrifícios com o seu coração ainda sem arrependimento. Embaixo da graça, isso não existe mais. A maldição da lei ficou para trás. Aquele homem que é ruim e tem um coração mau, ele não vai deixar de fazer maldade com medo de uma punição da lei, pois ele não terá mais punição. Então ele fará maldade e será identificado. Aquele que é bom, que não faria mal antes, continuará fazendo a sua bondade e não praticará o mal. Então esse receberá a recompensa. Agora, aquele que for bom recebe a recompensa. Aquele que for mal não recebe recompensa. Porém, o mal dele será revelado, pois ele não terá mais medo de praticar esse mal, pois a punição da lei já não existe mais. Essa é a diferença entre lei e graça. Essa é a diferença entre físico e espiritual, entre punição e recompensa. Por isso é que a maioria das coisas que o nosso Messias veio explicar para eles, veio explicar para nós, explicou para o povo hebreu naquela época, era mostrando coisas físicas, pois eles ainda viviam debaixo daquela lei. Eles não tinham o Espírito Criador habitando neles, eles precisavam enxergar coisas físicas. Eles estavam cegos espiritualmente, não enxergavam coisas espirituais. E ele mostrava essas coisas físicas para que eles entendessem as espirituais que estavam por vir para eles. Por isso é que ele chega em frente ao templo e diz: não façam da casa de meu pai comércio. Ele não se referia àquele templo físico. Se você descer lendo o mesmo versículo, você verá que ele fala: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ali ele fez um jogo de palavras. Ele estava falando do verdadeiro templo, que era o seu próprio corpo, e mostra os fariseus, os sacerdotes, o mestre da lei, não entenderam sobre o que eles estavam falando, pois eles não tinham essa visão espiritual. Ele não falava do templo de pedra físico, e sim das pessoas ali de Jerusalém, que eram e são até hoje como nós, a casa, o templo, o tabernáculo do Pai. Essas palavras não são ensinadas dentro do sistema religioso, pois eles ainda praticam as doutrinas do templo físico, do sacerdócio físico, do sustento desses sacerdotes e desses templos, muitas vezes com dízimos ou com ofertas, que hoje são as práticas usadas por eles para manter essas doutrinas religiosas que vão totalmente contra os ensinamentos de Cristo. E eu acho que esse vídeo pode deixar bem claro para você isso, pois se você souber diferenciar lei e graça, você acaba totalmente com essas práticas aí de templo, de sacerdócio, de dízimos, de ofertas de dinheiro, misturadas com as coisas do Criador. Infelizmente, as práticas de cultos litúrgicos feitos dentro desses templos, nós herdamos aí do catolicismo romano, que depois veio junto com o protestantismo, e não tem nada, exatamente nada de ensinamento de Cristo nessas palavras. Ele não construiu um templo, pelo contrário, veio retirar e mostrar para as pessoas que aquele templo físico, o Pai não habitava, assim como os apóstolos falaram várias vezes, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E mostrar para as pessoas que nós somos o verdadeiro templo espiritual, e que pessoas como nós, muitas vezes precisam de uma ajuda, precisam de um sustento. Esses são os verdadeiros templos do Criador. Por isso é que ele ensinou o amor ao próximo, a partilha. Muitas vezes você vê ele falando para as pessoas darem dinheiro, não a templos ou a denominações religiosas, mas em todas as vezes a outras pessoas, a pessoas mais pobres, a partilhar com pessoas que precisam. Então peço que você analise muito bem essas palavras. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar nos comentários, no e-mail, que eu tentarei esclarecer o máximo possível. O sistema religioso bloqueia nossa mente para que a gente não consiga entender com clareza tudo isso, que é no fundo bem simples. A lei e a graça, a recompensa, a punição, o físico e o espiritual. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda estão com dúvidas, que ainda estão presas dentro do sistema maldito que a gente tem aí hoje, que quer trazer a lei à tona e que não entende nada sobre graça. Caso o vídeo não tenha ficado claro,
Escrevam para mim que eu posso reformular, fazer outros, em cima das dúvidas de que vocês possam ter ainda, não como dono da verdade, mas como alguém que já estudou bastante sobre isso, que sabe muito bem quais são as artimanhas do sistema religioso e que tem a boa intenção para poder, como irmão, auxiliar vocês a se libertarem disso e enxergarem as verdadeiras palavras do nosso Messias e os ensinamentos verdadeiros dos nossos apóstolos.